paz do Senhor, professores. Estamos mais uma vez aqui, vamos estudar mais uma lição, dessa vez a lição de número 3, que será ministrada no dia 18 de janeiro de 2026. Hoje eu e a professora Rose iremos comentar essa lição. E o título da lição é A Natureza do Deus que Salva. E para iniciar, vou pedir para você fazer uma oração, Rose. Oremos então. Senhor Jesus, Pai bendito e Pai amado, estamos aqui para pedir que o Senhor seja conosco. Abençoe a cada professor, abençoe a cada aluno e que esse trabalho, Senhor, seja para a honra e glória do seu nome, que o Senhor possa vir nos orientar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Bom, esse trimestre nós estamos falando sobre o plano perfeito, não é? A salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E hoje vamos falar sobre a natureza do Deus que salva, e o nosso texto principal, ele está no Salmo 34, no versículo 8, que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E o resumo da lição diz que a obra da salvação, que é revelada plenamente em Jesus Cristo, expressa a bondade, o amor e a santidade de Deus. E eu vou pedir para você ler nossos objetivos, Rose, por favor. Primeiro objetivo, conhecer o Deus que se revela como Salvador e cheio de bondade. Explicar a salvação como prova do amor de Deus. E o último, apontar a santidade do Deus que salva. Amém. Bom, nós vamos já entrar no nosso primeiro ponto, onde nós veremos que o Deus que se revela como Salvador. O primeiro subtópico, né, ele diz que a história da salvação mostra Deus como Redentor. Esse primeiro ponto ele é muito importante, né? O comentarista começa falando que desde Gênesis Deus se revela como o Redentor que toma a iniciativa de colocar em prática um plano de salvação para derrotar o mal e restaurar o relacionamento do ser humano com ele. Bom, nós estamos falando de redenção, de resgate, não é? E quando a gente pensa em resgate, quando uma pessoa ela é presa por alguém, ela é sequestrada por alguém, normalmente há um pedido de resgate, não é, Rose? Sim. E só que aqui nós vemos algo interessante, que diz que Deus, ele toma a iniciativa de colocar em prática esse plano de redenção. Ele não espera um pedido de resgate, até mesmo porque o inimigo da nossa alma não quer libertar a nossa alma, não quer libertar a alma do homem. Então ele nunca iria fazer um pedido, né? Então Deus toma uma iniciativa e ele elabora um plano, ele não espera um pedido de resgate, ele toma essa iniciativa, ele elabora um plano de redenção, um plano para salvar o homem das mãos desse inimigo que havia então preso, né, ou prendido a humanidade. E isso é maravilhoso, isso tudo. Por que ele faz isso? Tudo tendo como base o seu amor. Tem uma parte aqui na lição que ele fala assim, que é maravilhoso saber que mesmo nós, não sendo merecedores, o eterno Redentor se importa conosco. Nós não merecíamos, a humanidade não merecia. Aqui nós vemos a graça de Deus. A graça que se manifestou, que é esse amor que nós não merecíamos, essa bondade que nós não merecíamos, mas pela graça ele então toma essa iniciativa de elaborar esse plano de resgate. E isso tudo por quê? Porque ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus de fidelidade, conforme o comentarista coloca aqui. Nós estamos falando dessa história da salvação, são qualidades desse Deus Redentor.
né? São atributos desse Deus Redentor. Então, esse plano, ele é elaborado de acordo com a natureza dele, de acordo com essas qualidades que nós vemos nele, que é a misericórdia, a bondade, o amor, a fidelidade. Então, tudo isso levaram Deus a tomar essa iniciativa de elaborar esse plano de salvação. Então, essa é a natureza desse, entre outras qualidades, né, Rose, que a gente podemos falar e ainda iremos falar no decorrer da lição, mas essas são algumas qualidades desse Deus, né, a natureza desse Deus que elaborou esse plano de salvação. O subtópico número 2, ele traz aqui o Salmo 34, que é o nosso texto áureo e também a leitura em classe, né? O versículo 8 e o versículo 9, quando fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. E eu vou ler aqui a primeira parte aqui desse ponto, que eu achei importante. Ele fala assim: o Salmo 34 nos convida a experimentar a bondade divina e, como resultado, a felicidade alcança aquele que confia nele. Eu vou parar um pouquinho aqui e falar um pouquinho da felicidade, não é? Por quê, Rose? Hoje nós vivemos um contexto em que há uma busca pela felicidade, sim, não é? E os jovens, principalmente, eles são muito influenciados. E muitas vezes eles olham alguém, hoje nós vivemos a era da informática, das redes sociais, e temos aí os influenciadores. E muitos jovens, e até mesmo adultos, muitas vezes são levados por essas coisas. Porque nós vemos uma felicidade, muitas vezes, que é baseada em coisas materiais. Eu até coloquei lá no Google para ver o significado de felicidade. E momentânea, né? Momentânea. Mas olha só o que o nosso amigo Google fala. Ele fala que felicidade é um estado de bem-estar duradouro, satisfação e contentamento, mas varia para cada um. Para uns é gratidão pelas pequenas coisas e a conexão com os outros. Para outros é propósito, crescimento espiritual, equilíbrio emocional. Não é ausência de dor, mas a habilidade de lidar com ela e a sensação de que a jornada vale a pena. Eu dei uma resumida aqui. E é verdade, aqui em parte, o que ele fala. Porque a felicidade, ela realmente ela não é ausência de dor, mas ela também varia para muitos, né? Se você perguntar para alguém o que é felicidade, inclusive eu quero fazer essa pergunta na minha sala, né? Alguém vai falar que felicidade para ele é ter muito dinheiro, né? Se eu tiver dinheiro no bolso, eu estou feliz. Alguém vai falar que felicidade é ter saúde, porque muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Então, alguém vai dizer que felicidade é ter saúde. Alguém vai dizer que é realizar um sonho. Enfim, muitas pessoas vão falar muitas coisas sobre essa questão da felicidade. Agora, o que é felicidade para nós como cristãos, para nós como crentes? Quando nós vamos para o versículo, ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, ou seja, feliz é o homem que nele confia. Então, a felicidade do crente, ela está ligada diretamente com a intimidade, com a comunhão, com o conhecimento que nós temos de Deus. Isso é felicidade. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos intimidade e comunhão com Ele, isso vai nos trazer a sensação de felicidade. Não é como diz até aqui eu acabei de ler, não é que nós não vamos ter dores. Não, vamos ter dores, vamos ter dificuldades, problemas, mas mesmo na dor, mesmo na dificuldade, Deus nos faz feliz, de acordo com o que nós estamos em comunhão e intimidade com Ele.
né? Então, o homem que confia no Senhor, ele é feliz. Então, aqui nós podemos incentivar os nossos jovens, falar com os nossos jovens que isso que é a verdadeira felicidade. Não é a busca por um bem material, não é a busca por alguém para estar junto. Isso contribui, sim, mas a verdadeira felicidade, ela é realmente quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós temos comunhão e intimidade com o Senhor. Bom, aqui nesse ponto, acho que é isso que eu queria colocar. Você quer colocar alguma coisa aqui nesses dois pontos, Rose? Não, ele fala para a gente provar e ver que o Senhor é bom, Sim. né? Tem gente que não quer nem provar. Exato. Ele não se sente curioso, né? Mas a partir do momento que se prova e se vê que o Senhor é bom, é inevitável se deixar levar pela comunhão e pelo amor de Deus. Porque ele abrange, você falou de felicidade. Felicidade é isso, é ter o Senhor como o único e suficiente Salvador, independente de quaisquer circunstâncias, né? As pessoas tentam preencher os vazios e esses momentos em que ela preenche os vazios, ela acha que isso é a felicidade. São parcelas de bons momentos e eles atribuem a esses bons momentos a felicidade. É algo que te causa um bem-estar. Às vezes é uma bebida, às vezes é uma droga, às vezes é um relacionamento, mas quando a gente prova e vê que o Senhor é bom, aí você entende de fato o que é ser feliz, né? Sim. Você pode deitar, você pode dormir, descansar, porque o Senhor é quem cuida de tudo. Isso é felicidade, né? Exatamente. Muito bem. Bom, o nosso terceiro subtópico fala que Jesus revela a natureza salvadora de Deus. Isso, né, não há dúvida nenhuma, né, Rose? É verdade. A gente está falando, né, da natureza do Deus que salva. O nosso Deus, ele tem uma natureza, né? Ele tem os sentimentos, ele tem o ciúme, né? O ciúme quando a gente... A idolatria é uma coisa terrível, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele sente, ele tem sentimentos. E Jesus, ele veio corporalmente, né, habitar nessa terra como um homem, 100% homem, mas também foi 100% Deus, né? E ele aqui fala que a palavra de Deus nos mostra que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Jesus afirmou que somente Deus é bom. Quando o jovem rico chamou o Senhor de bom mestre, então Jesus olha para ele e fala, né? Somente Deus é bom. Com essa declaração, o filho deu testemunho da bondade do próprio Pai. Então é da natureza de Deus ser bom. Se é da natureza de Deus ser bom, o plano arquitetado por ele, lá no início de Gênesis, lá no Éden, isso já mostra a bondade de Deus e mostra a natureza dele, né? Porque nosso Deus, Edna, ele poderia ter feito assim: não deu certo esses dois que eu criei. Eu vou exterminar eles, vou criar outros, posso até tirar o livre-arbítrio. Mas Deus não fez isso. O amor de Deus, ele nos alcançou hoje em 2026. Era para nós estarmos condenados. Mas o Senhor, com a sua bondade, e isso é parte da natureza de Deus, da natureza salvadora dele, fez com que nós pudéssemos também ser participantes dessa justificação, né? Então, ele tem essa bondade. Mais para baixo, fala, Jesus declarou, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus também é bom. Jesus também é bom. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? É por meio dele que a obra da salvação se manifesta, né? Por meio de Jesus que essa obra se manifesta.
E aí, mais para o finalzinho aqui, tem uma coisa muito importante. Saber que Deus se revela como Salvador nas Escrituras nos impulsiona a buscá-lo de forma pessoal e verdadeira, não de maneira meramente religiosa ou ritualista. Então, esse ponto aqui ele fala muito sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus. A partir do momento que Deus se revela como Salvador, para você, para nós, para os nossos alunos, né? A partir do momento que isso acontece, é inevitável nós queremos buscá-lo de forma pessoal e verdadeira. Porque muitas pessoas, eles buscam a Deus, estão na igreja, têm os rituais deles, fazem orações várias vezes no dia, vão lá no muro, fazem isso, fazem aquilo, enfim. Mas quando a gente entende de fato o que é a salvação, e é isso que essa lição vem mostrar para nós, né, Edna? Sim. E para os nossos alunos. O que é de fato a salvação? A partir do momento que você se sente salvo pela fé em Cristo Jesus, né? Não por merecimento, nem porque somos bons, nada disso. É porque Ele nos amou, né? E não é por mérito. Então a gente tende a querer buscá-lo, a querer conhecê-lo cada dia e cada dia mais. É manter um relacionamento cada dia mais fiel com Deus, né? Então, essa natureza salvadora de Deus é Jesus. Jesus é essa natureza, né? Isso. E é muito interessante essa questão da intimidade, né, Rose? Eu achei importante também esse ponto que ele fala buscá-lo de forma pessoal e verdadeira. Sim. É trazer Deus para o nosso espaço pessoal, não é? É pedir orientação de Deus na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Muitas vezes alguém pode achar que servir a Deus ou essa salvação, a gente só vai demonstrar isso ou sentir isso em um culto, quando estamos reunidos juntos. Mas não, é o pessoal, é isso aí que você falou, a intimidade, é no dia a dia, sim, não é? Eu estava vendo um vídeo esses dias que eu achei muito interessante como a moça colocou, porque ela disse que ela pediu orientação para se vestir de manhã, não é? E aí ela se vestiu, uma roupa muito simples até, mas ela falou que naquele dia ela nunca foi tão elogiada como ela foi naquele dia. Ela nunca tinha usado aquela roupa com aquela composição que ela fez naquele dia, e ela nunca foi elogiada como ela foi com aquela roupa. Eu falo isso porque nós estamos vivendo um momento muito de vestes, de vestimentas, e as jovens são muito influenciadas com isso, né? Então acho que é até legal a gente colocar isso. Mas ela ali pede orientação do Espírito Santo, como se vestir naquele dia, que roupa usar naquele dia. Isso é um relacionamento pessoal. Não é só chegar num culto e orar ou cantar num conjunto. Não, é trazer Deus para o nosso relacionamento pessoal mesmo, no nosso dia a dia. Senhor, eu preciso fazer isso hoje. O que o Senhor acha? Não é? Os adultos estão, a lição dos adultos, esse trimestre está falando sobre a Trindade, né? E nós encontramos muitas coisas falando sobre o Espírito Santo, e principalmente ali no livro de Atos, que eles falam coisas muito maravilhosas, coisas tipo assim, olha, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, né? Como se eles tivessem sentado ali com o Espírito Santo, né? Sim. E combinado alguma coisa. Mas essa intimidade é isso, é nós realmente trazer Deus para o nosso espaço pessoal, é pedir para Ele orientação, como falar, como fazer, o que vestir, enfim, é viver essa intimidade, esse relacionamento que o Senhor, Ele deseja, Ele quer, né? No nosso segundo ponto, a salvação como prova do amor de Deus, não é? Isso não temos dúvida, a salvação é a prova máxima do amor de Deus, né? O primeiro subtópico diz que a salvação como ato de amor. Nós sabemos que tudo que Deus fez, né, a criação do homem, a criação da natureza,
tudo que Deus fez é uma expressão do seu amor. E a salvação principalmente, né, Rose? Sim. Porque Deus, ele amou o mundo, né? O texto de João nos fala assim, ele amou o mundo de tal maneira. Então essa salvação, ela é uma expressão do amor de Deus. Se Deus não tivesse amado a humanidade, ele podia ter feito como você falou, né? Eliminado aqueles lá que pecaram, feito de outros de outra maneira, enfim, mas não, ele amou. Então a salvação é um ato de amor. O começo do texto ele fala assim, Romanos 5 descreve a morte de Cristo, o justo, no lugar dos ímpios, e revela o ato mais amoroso de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, nós não tínhamos nada de bom, nada que Deus pudesse falar, olha, aquele ali é bonzinho, aquela ali é boazinha, né? Não, nós éramos pecadores, mas foi, mesmo nós sendo pecadores, Deus então envia o seu Filho, Ele entrega o seu único Filho por amor a nós. O finalzinho do ponto fala, ora, se isso não é amor, então o que seria? Não é? Se alguém é capaz de entregar o seu próprio filho, ninguém nessa terra teria coragem de entregar o seu filho em favor de outra pessoa. Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, entregando o seu filho. Não é? O subtópico 2 fala que o amor de Deus se manifestou na cruz. É uma continuação desse primeiro ponto, né? Porque a cruz foi a expressão máxima do amor de Deus. É ali que fica concretizado esse amor, né? Deus prova ali o seu amor quando Jesus morre na cruz. Ali foi uma expressão máxima do amor de Deus. Eu vou ler aqui uma parte. A doutrina do amor de Deus é fundamental, é o fundamento da obra da salvação. Como pentecostais, afirmamos com convicção o que motivou o envio de Jesus Cristo à cruz foi o incomparável amor de Deus. Jesus, ele se entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, mas Jesus também, ele fez isso por amor. Ele não foi obrigado, ele não foi preso simplesmente porque ele não tinha condição de sair dali. Ele mesmo fala, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria anjos para me livrar agora, né? Mas não, ele faz tudo isso por amor, porque ele amou a humanidade. Mas no meio assim desse texto, ele fala assim, ó, o amor de Deus, ele é acolhedor, misericordioso e universal. Isso é muito importante a gente colocar também. Deus, esse amor de Deus, ele não é um amor que faz acepção. Não, nós estamos falando muito hoje, no contexto atual, sobre acolhimento, não é? Que é necessário acolher esse tipo de pessoa, necessário acolher outro tipo de pessoa, se fala muito sobre isso. E Deus, ele é um Deus acolhedor, ele ama todas as pessoas, ele não ama o pecado, ele não se conforma com o pecado, mas ele ama todas as pessoas, ele é um Deus acolhedor. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aqui duas verdades bíblicas precisam ser afirmadas com clareza. Primeiro, Deus amou todos os pecadores, como eu acabei de falar. O amor dele não faz acepção, Deus não faz acepção. Ele ama a todos de maneira igual, né? E outra coisa, por esse amor, ele enviou o seu Filho como sacrifício no lugar dos pecadores. Então, essa é a essência da morte vicária de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Então, isso é a salvação como prova do amor de Deus. Isso não temos dúvidas, irmãos, né? Que essa salvação, ela é uma grande prova desse amor de Deus, né? Sim. Agora, só que tem a nossa parte também nisso. Deus amou o mundo e ele enviou Jesus. Jesus amou também o mundo e ele se entregou, né? Por amor, ele se entregou. Mas eu preciso responder a esse amor, não é, Rose? Sim. Né? Então, respondendo ao amor de Deus com gratidão. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguiram entender isso, mas é necessário responder ao amor de Deus com gratidão. É extremamente necessário.
A pior coisa que existe no mundo é alguém ingrato, né? Partindo do princípio de que nós não poderíamos nos salvar, né? Não teria como. O valor era muito alto. Nós não conseguiríamos pagar isso. Deus, ele consegue fazer com que nós mudemos todas as nossas perspectivas, né? Com a salvação, a gente ganha a paz, a gente ganha a vida em abundância, porque ele diz que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Sim. Né? A salvação, ela faz com que nós sejamos curados, né? Porque o pecado era como uma lepra, então ela vem como uma cura também. E se nós temos tudo isso, como nós vamos agradecer a tudo isso, né? É necessário. A gratidão, ela é muito importante. É muito importante. Para o cristão, expressar gratidão pela salvação é mais do que palavras bonitas e momentos emocionantes da igreja. Olha o que é. É viver com propósito, identidade e sentido em Cristo todos os dias, né? Se mostra no nosso comportamento, se mostra no nosso falar, se mostra no nosso servir, se mostra também nas decisões que tomamos, nas amizades que cultivamos. E aí o comentarista vai dando vários exemplos, né? Tem uma perguntinha aí no final que diz assim, ó: nossa rotina, nossas redes sociais, nossas atitudes, tudo em nós tem refletido essa gratidão? Tudo em nós tem sido para agradar ao nosso Deus em gratidão? No livro de apoio tem um finalzinho aqui que diz assim, ó: gratidão é, portanto, obedecer, amar e refletir Cristo em cada aspecto de vida. Não é só em um aspecto, é em todos os aspectos. Não é só no momento que eu estou na igreja orando, louvando, adorando, bendizendo. Isso também é muito importante, né? O Senhor, ele também entende. Mas é refletir em cada aspecto da vida. Aí fala sobre os aspectos. Rotina diária, o seu levantar, o seu deitar, o seu se alimentar. Todos os aspectos da vida, né? No trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, na família, tudo tem que refletir. Essa gratidão é parte, Edna, daquele relacionamento que a gente falou no ponto anterior, daquela comunhão com Deus. Sim, verdade. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais nós conseguimos passar por essa obediência, esse amor e essa reflexão, né, de Cristo em cada aspecto. Tudo em nós deve testemunhar a grandeza desse amor. Tudo. É lindo, isso, né? É lindo. É difícil, Edna. É difícil. Porque a gente tem muitos afazeres, a gente tem muitas coisas. Às vezes a gente tem 24 horas num dia, mas a gente só tira meia hora para Deus. 15 minutinhos para Deus. Ou se não, quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, aí a gente se aproxima mais de Deus, né? Aí a gente tem. E Deus é tão bom que Ele ainda assim nos cobre com a sua graça, né? Mas agradecer a Deus é extremamente necessário. Sim. E Ele espera isso de nós. Ele, né? Espera. Por algo tão grande que Ele fez por nós, né? Quando nós fazemos um favor para alguém, a gente espera um mínimo muito obrigado, né? Muito obrigada. E Deus também, Ele fez o favor imerecido que Ele fez por nós, né? Ele espera, então, essa gratidão, Sim. Né? Bom, nós vamos seguindo aqui para o nosso último ponto, e agora vamos falar sobre a santidade do Deus que salva. Então, que é mais uma qualidade, né? Ele é amor, Ele é fiel, Ele é bom e Ele é santo. Santidade, nós sabemos que está falando de separação, não é? E Deus, Ele é santo em tudo.
Ele é santo na sua essência, ele é moralmente santo. Deus, ele é separado do pecado, ele abomina o pecado, ele não gosta do pecado. Então, ou seja, Deus, ele é totalmente santo. Isso nós não podemos ter dúvidas nenhuma. E como santo, ele também nos chama a santidade. Olha, o texto aqui, ele fala das características, né? Começa falando dessas características fundamentais, que uma delas é essa santidade, mas ele continua falando assim, ó. Eu vou ler no meio do texto, ele fala sobre Isaías, que Isaías, né, quando Isaías tem aquela visão lá, que os serafins cantam que ele é santo. Então, a Bíblia mostra Deus como santo. No Velho Testamento, nós vamos ver vários exemplos mostrando Deus como santo, não é? E no Novo Testamento, da mesma forma, Deus se revela como santo. Ele não muda, a mesma santidade que ele mostrava no passado, ele mostra hoje. E a mesma santidade que ele exigia do povo dele no passado, ele exige hoje também. Olha o que Pedro fala. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Né? Da mesma forma que o agradecimento, Rose, ele tem que estar relacionado em toda a área da nossa vida, a santidade em nós também precisa ser em toda a área da nossa vida. Sim. Então, o jovem, ele não pode se contaminar com os manjares desse mundo. O jovem não pode se envolver com as coisas que não agradam a Deus nesse mundo. Da mesma forma que Daniel, ele tomou aquela iniciativa, tomou aquela decisão de não se contaminar, o jovem cristão, ele também precisa ter isso na sua vida. Ele precisa tomar essa decisão, ele precisa tomar essa iniciativa, essa atitude de não querer se contaminar. Porque ele se contaminando, ele não está se santificando. E a santificação, ela também podemos dizer que ela é um ato de agradecimento. Quando o jovem procura se afastar das coisas que se agradam a Deus, ele faz isso por gratidão, porque ele reconhece o amor de Deus por ele. Então ele procura fazer aquilo que agrada ao Senhor, não é? 1 Pedro ainda fala assim, sede santos porque eu sou santo. Então, Deus sendo santo, ele exige de nós a santidade. Isso é algo que precisa ficar muito claro na nossa mente, porque nós vivemos momentos em que há um desleixo muito grande, que muitas pessoas falam, isso não é para agora, isso foi no passado, não é bem assim, não tem nada a ver. Não, Deus, ele é santo e ele exige santidade do seu povo. O Deus que foi santo no passado é o mesmo Deus que é santo agora e ele exige essa santidade. Então, que nós possamos orientar, né, os nossos jovens a refletir sobre isso. Tá? Ele termina, olha como ele termina aqui esse ponto. Ora, Deus é amor, mas também é absolutamente santo. Olha, é forte essa palavra aqui, absolutamente, que é uma coisa total, absoluto, não tem meio termo. Ele é amor, mas ele também é absolutamente santo. E como santo, ele exige santidade do seu povo. Né? Bom, o segundo subtópico fala que a salvação é um chamado à santidade. É uma continuação também, né, Rose? Mas Sim. Você pode falar sobre isso. Então, a salvação é um chamado à santidade. O maior exemplo de santidade que nós tivemos foi o próprio Jesus, né, Edna? Ele sim, ele conseguiu ser 100% santo, perfeito, né? Aqui, o comentarista fala que a obra da salvação não inclui apenas o perdão dos pecados, mas é um chamado à transformação completa. Então, a gente precisa entender que salvação é um chamado à transformação, não, a santificação é um chamado à transformação completa de vida, né? Aí, a gente já conheceu, lá na primeira lição, falou um pouquinho sobre essa doutrina da salvação, né? Fomos alcançados pela graça, experimentamos o que muitos estudiosos chamam de santidade posicional. O que
que é essa santidade posicional? É a condição do santo que o salvo recebe no momento em que a salvação é operada. Então, a partir do momento que você crê em Jesus, a sua fé em Jesus faz com que você esteja posicionado como um salvo. Você está salvo, você é santo. Isso. Aí essa santidade é a posicional. É a mudança de posição, né? Você estava de um jeito, sim, aí você vai pela contramão do mundo. Então você agora busca essa santidade, você tem essa santidade posicional. Isso acontece no ato do novo nascimento, né, Rose? Essa santidade posicional, né? Isso. Naquele momento que a pessoa aceita no ato, Cristo, a partir do momento do selo, né? Isso, exatamente. O Espírito Santo te sela, então, essa é a santidade posicional. É uma realidade imediata, né? E aí, além dessa realidade imediata, tem outra denominada de santidade progressiva, né? Essa santidade progressiva fala do processo, da caminhada, da transformação que o Espírito Santo vai fazendo na sua vida enquanto você caminha como um cristão, né? Essa é por conta da sua escolha. Você escolhe ser santo e continuar sendo santo, ou você escolhe não ser santo, né? Estava até fazendo uma pergunta aqui, dá para perder a salvação? Dá, né, Edna? Infelizmente, né? Mas existe a escolha, assim como existe o livre-arbítrio, né, que é a escolha, escolher Deus todos os dias, escolher Deus em todos os momentos da nossa vida, né? E aí a gente vai fazer, passar por esse processo contínuo que é a santidade progressiva. Tem aqui um comentário aqui. Essa é uma realidade paulatina que exige uma cooperação do crente nesse desenvolvimento espiritual, ou seja, é o crente, a cooperação dele. Sim. É ele quem decide servir ou não servir, ser santo ou não ser santo, né? Nesse sentido, é uma decisão do salvo escolher andar com Deus todos os dias, optando por obedecer a sua palavra, mesmo quando o mundo diz que não, mesmo quando o mundo diz o contrário, né? Exato. Então, quer dizer, Deus nos torna santos e nós escolhemos continuar santos. É isso, né? É isso. Muito bem. O nosso último ponto, subtópico, fala sobre a cruz, que é o encontro da justiça e do amor de Deus e o caminho para a santidade. Eu vou ler esse ponto, porque eu achei esse ponto muito lindo, é quase uma poesia para mim esse ponto aqui. Então, eu faço questão de ler. A cruz de Cristo é o maior marco da história da salvação. Nela, a justiça de Deus e o seu amor infinito se encontram de forma perfeita, preparando e apontando o caminho da santidade. Deus é santo e não pode tolerar o pecado, como nós acabamos de ver, não é? Mas também ele é amor e deseja salvar o pecador. E aqui nós temos um impasse, não é, Rose? Eu gosto muito do livro do Max Lucado, ele escolheu os cravos. E ele fala um pouco sobre essa questão aqui da cruz, né? Que ele fala que Deus, na cruz, Deus não desceu dos seus padrões para salvar o homem. Porque é o que ele está falando aqui, ó. Ele é santo. Para a salvação, Deus tinha uma exigência. Havia um padrão a ser alcançado. Sim. Só que eu e você, a gente não conseguia alcançar esse padrão. Porque, de acordo com Isaías, diz que as nossas justiças são como trapos de imundície. Sim. Não dava para alcançar esse padrão de Deus. E agora, o que fazer? Por amor, Deus queria salvar o homem. Mas pela sua justiça, ele não podia salvar o homem de acordo com a sua justiça. Porque o padrão era muito alto. E agora, o que fazer? É aí que surge a cruz. Olha que lindo, né? Porque Jesus toma o nosso lugar. E ali, por isso que fala que na cruz, nós vemos esse amor e a justiça através da cruz. Então, Jesus, ele atinge esse padrão que Deus exigia, e ali
é realizada a nossa redenção. Isso é muito incrível, gente. Olha, na cruz vemos que o pecado não foi ignorado. Quando Deus... E isso aqui é muito maravilhoso, porque nós sabemos que no momento que Jesus estava ali na cruz, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Todo o pecado. Então, não foi ignorado. Deus não passou um pano porque era o filho dele. O pecado da humanidade estava sobre ele, tanto que Deus, né, a gente entende ali, quando Jesus clama que por que me desamparaste, é que Deus não suportou ver todo o pecado da humanidade sobre Jesus, né? Então, na cruz vemos que o pecado não foi ignorado. Pelo contrário, ele foi julgado com todo o peso da justiça divina. E quem que passou por esse julgamento? Jesus. Porque eu não conseguia passar, eu não teria como passar. A humanidade não teria como passar, mas Jesus, ele passou. Né? Jesus, o Cordeiro sem mancha, tomou sobre si a culpa que era nossa. Ao mesmo tempo, esse sacrifício revela o quanto Deus nos ama, ao ponto de entregar o seu Filho por nós. Por isso que nós vemos lá que a salvação, ela é um ato de amor, por tudo que ele faz, né, que ele fez ali na cruz. O finalzinho do ponto ele fala assim: o madeiro é, portanto, o ponto onde a santidade de Deus exige justiça e o amor de Deus oferece a graça. Ah, não, para tudo aqui, né, gente? Olha que isso, para isso, professores. O amor, o madeiro é o ponto onde a santidade de Deus exige justiça. Não tem como, ele é santo, ele precisa de justiça, ele não tolera o pecado. Não teria como ele abraçar a humanidade, abraçar o pecador envolto totalmente em pecado pela sua justiça. Mas o amor de Deus oferece a graça quando Jesus morre ali por nós. Glória a Deus. Muito bonito, lindo. Né? Lindo. Bom, nós chegamos ao final, professor. Eu vou finalizar aqui. Diante dessa lição maravilhosa, nós sabemos que a salvação é algo que nós não podemos perder. E nesse último subsídio, aqui no finalzinho desse primeiro parágrafo, ele fala assim, olha, a salvação não é apenas um dom recebido de uma vez por todas, né? Diferente de que alguns falam que uma vez salvo para sempre salvo, não. Ela é vivida e realizada através de um processo contínuo de entrega a Cristo. Então é isso que nós precisamos fazer, é entrega e de seguir os seus propósitos. É uma entrega contínua, é uma renúncia contínua para nós permanecermos e conservarmos e não perder a nossa salvação. Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Amém.